Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, essa é a opinião do AV e hoje é comigo e o tema é muito legal, até porque essa semana a gente comemora o aniversário de 66 anos do maior artilheiro da história do Vasco, Roberto Dinamite. Essa é a Semana Roberto Dinamite e por isso eu trouxe esse assunto, centroavante. O Vasco está bem de centroavante para esse ano, tem o argentino Germancano, que em 12 jogos fez 5 gols. E para a sombra de Germancano, a gente já falou muito aqui sobre Ribamar, que na minha opinião não vale mais a pena o investimento nesse jogador. Acho que o Vasco já poderia dispensar Ribamar. E os outros dois meninos, Thiago Reis e também Caio Magno, que são os centroavantes reservas. Thiago Reis, para mim, é uma grande decepção. Acreditei muito que esse jogador poderia ser um ótimo centroavante, que poderia ser até titular do Vasco na restante da temporada. No ano passado, fez uma grande Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas decepcionou bastante. Até começou bem, fazendo gols importantes, fez até um gol contra o Flamengo num clássico no Maracanã, mas depois, no restante, não deu sequência àquele bom momento que vivia logo depois que acabou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caio Magno entrou apenas no jogo contra o Fluminense, foi o único momento que o torcedor do Vasco pôde ver de perto esse jogador. Eu já acompanhei alguns jogos dele na base e eu acredito que ele tem potencial sim para ser um centroavante importante e que pode fazer sombra a Germancano. Mesmo assim, ainda é muito novo e por isso, na minha opinião, o Vasco precisa sim contratar um jogador que possa fazer sombra a Germancano. Por falar nesse jogador, no argentino Germancano, foi uma ótima contratação do Vasco, na minha opinião. Jogador que já incorporou o que é ser Vasco da Gama. Em 12 jogos, 5 gols e gols importantes em partidas importantes, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Os adversários até que não eram tão grandes assim, mas mesmo assim ele foi lá e mostrou e deu o recado dele. Fez os gols e gols da vitória. Não é aquele centroavante que marca 2 gols em goleada. Ele é aquele centroavante que faz o 1-0, o gol da vitória. E por isso centroavante como Germancano está muito escasso hoje no mercado e o Vasco fez um ótimo investimento. Ainda não se pagou, até porque é muito recente os jogos que Germancano fez no Vasco. Acredito que ele pode render ainda mais. Mas para render, o Vasco precisa ter um time e principalmente o meio-campo que possa municiar o ataque de forma mais eficaz. Por exemplo, como disse o Flávio Dias ontem no Avenil, você está vendo o card que está passando aqui em cima, ele disse que o Vasco está muito próximo e está tentando trazer Nicolás Oroz, meio-campo argentino de 25 anos, que seria esse camisa 10 que o Vasco precisa para armar as jogadas. Até porque Benítez é um jogador que tem essa valência de jogar na posição, mas ele está mais acostumado a jogar pelo lado de campo como um ponta-direita. E na esquerda a gente teria Thales Magno e aí Germancano seria muito bem servido, tanto da direita quanto da esquerda, e um jogador que vinha de trás armando as jogadas, que pode ser Nicolás Oroz. E sem esquecer que de trás ainda tem a possibilidade de contar com Fred Guarim, que é um jogador que tem um passe muito refinado e pode sim servir passes importantes para o ataque e simplesmente colocar Germancano na cara do gol. Mas eu acredito que a possibilidade de vinda de Nicolás Oroz aumentaria mais o poder de fogo do Vasco e completaria mais esse ataque, com Benítez de um lado, Thales Magno do outro, Germancano lá na frente e o Oroz fazendo essa armação de jogada. Seria um grande ataque do Vasco, essa é a minha opinião. O Vasco serviria muito bem com esse jogador e mais ainda Germancano fazendo os gols que o Vasco tanto precisa e que a torcida tanto quer. Acho que o Vasco fez uma boa contratação em Germancano e faria também se trouxer mesmo Nicolás Oroz. Ou seja, a posição de centroavante hoje está bem servida, mas o problema é o banco de reservas. E por isso, acho que o Vasco tem que investir em um outro jogador para fazer sombra a Germancano. A gente lembra que além de Roberto Dinamite como grande artilheiro da história do Vasco, o Vasco tem grandes artilheiros como Ademir Menezes, Vavá,
Pinga, mais recentemente, Romário, Edmundo, Valdir, Luizão, ou seja, o Vasco sempre foi um time com grande centroavante. E hoje tem esse grande centroavante, mas precisa de jogadores no meio-campo para municiar esse ataque e principalmente uma sombra no banco para fazer Germancano ficar ainda mais ligado e com vontade de fazer novos gols e alegrar a torcida do Vasco. Essa é a minha opinião. E você, concorda, não concorda? Comente aqui embaixo. Diga, por exemplo, um jogador que esteja no mercado e que o Vasco poderia investir para ser o centroavante reserva, para ser a sombra de Germancano. Quem você indicaria aos diretores do Vasco? Pode ter uma possibilidade de contratação sim de um reserva de Germancano. Quem você indicaria? Comente aqui embaixo e dê a sua sugestão aqui embaixo para o Vasco, quem sabe, trazer esse centroavante reserva. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações e fique sabendo de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook e também no Instagram. Você vai fazer o Atenção Vascaínos crescer ainda mais nos seguindo nas nossas redes sociais. E hoje tem AV News mais tarde com o Flávio Dias e no nosso canal AV+, tem Live Raiz hoje às 6 horas com um debate muito importante e muito legal falando sobre Vasco da Gama. Então fique ligado, se inscreve lá no AV+, e também aqui no Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.